Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Bom, espero que esteja tudo tranquilo aí, você que está me assistindo. Desde já, muito obrigado pela atenção e vamos lá. Bom, enfim, tô com um tema aqui bem diferente, né? Primeira vez que eu tô falando sobre o tema de Pokémon aí no caso, e é um tema bem complexo, né? Bem diferenciado, é um nicho bem grande que tem muita coisa aí para ser explorado no caso. Bom, se você não está entendendo o que eu estou falando, já é até melhor, né, você acompanhar esse vídeo até o final, que eu vou te dar uma luz, no caso, sobre o que é isso que eu vou estar falando, que é o Matir, né, que se chama Purihackmons. O Matir significa um modo de jogo, né, no caso. Vou explicar tudo, onde é que joga, como é que funciona, enfim. E vamos devagarzinho, né, explicando as coisas. Eu também espero. O intuito aqui desse vídeo no caso, é amplo, né? É atender vários âmbitos aqui. No caso, incentivar as pessoas que não conhecem o jogo a começarem a jogar. E nem precisa ser nessa tier, tanto faz. Se for nessa tier, óbvio que é melhor que, tipo, eu vou estar falando sobre ela tal, mas se for sobre qualquer outra, não tem problema também. Incentivar as pessoas novas a jogarem e as pessoas que já conhecem esse modo de jogo, o intuito também de ajudar elas a ficarem melhores, a terem mais conhecimento, a aprenderem mais coisas, sabe? E até pra mim também, porque quando você ensina, você também aprende, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, já esse aqui é o primeiro slide, com os assuntos. Quem sou eu e por que aprender comigo, né? O que é Purihackmons e como funciona a tier, né? Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. Pode ficar aí, sentado bem tranquilo, eu falo bem devagarzinho, explico aí, tudo perfeito. E também pode comentar aí se você tiver alguma dúvida, assim que eu ver eu respondo. Super tranquilo. E aqui eu deixei ilustrando um time comum aí da tier, né? Purihackmons. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro, quem sou eu e por que aprender comigo? Bom, eu sou um usuário ali, um jogador, né, do Pokémon Showdown, que nada, para quem não conhece é um site, né? É uma plataforma que você pode jogar Pokémon e acho que é o melhor site no caso. Não conheço nenhum outro melhor como esse. Ele é um site tipo super bem feito, super bem trabalhado, é muito fácil de usar, não precisa pagar, é totalmente gratuito. E não só jogar também, se você quiser ir lá para conversar, tem sala de bate-papo, tem chat privado, você pode adicionar os usuários como amigos também, você pode construir times, tipo, não é aquilo tipo igual tinha antigamente, né? Outros sites que você tinha que tipo ficar batalhando, tal, para ficar ganhando level e aí tipo você não pode escolher o move, não tem nada disso. Lá é tipo, se você pode escolher o nível dos Pokémons, o move que tiver lá, enfim, fora os diversos formatos de jogo, né? Acho que assim fica melhor. É um site muito bom, super recomendo. Vou deixar o link na descrição também. E, enfim, quem sou eu? Eu sou um usuário, já tive outras autos também. Atualmente eu uso mais duas, mas eu vou falar mais sobre essa, né? Que essa tem mais a ver com o modo de jogo que a gente tá falando, que é onde o pessoal mais me conhece, né? O nome é Zero Rei delas, que no caso, tipo, lendo assim, como não dá pra identificar se é ou zero, fica o Rei delas. E tá o meu Sprite também, que é esse que eu uso. Também posso ensinar como pega. Esse aí não é aquele customizado que é por torneio. Tem como você pegar no site da Smogon, que é uma plataforma do fórum, né, do pessoal que criou o Showdown e tal, mas enfim, vamos pular essa parte. E a imagem que tá aí de fundo é a ladder, né, que fala, que é basicamente assim, como você vai jogando online, você pode jogar com seus amigos também, ou você pode procurar uma partida, aí vai ser aleatório o oponente, e aí você vai ganhando pontos, que começa com 1000, né, e vai até, mano, até o máximo que der, né, tipo, não tem um limite, assim. Mas geralmente fica 2000 por aí, até às vezes eles resetam e aí começa tudo do zero, enfim. E, e aí nessa que você vai jogando com o adversário e tal, você vai ganhando pontos, se você perder, você perde também, obviamente. Mas isso não classifica ninguém, tipo, é só uma maneira deles organizarem as coisas, mas enfim. E aí eu deixei aí pra mostrar, né, que eu já consegui, tive a felicidade de ser o melhor na tier por um tempo.
E é uma tier que ficou mais competitiva, né? Porque antes não tinha ladder, ou seja, tipo, não tinha como você procurar online. Você só podia jogar se criasse um torneio com modo de jogo ou se você desafiasse alguém no privado, sabe? No particular. E aí foi bom, porque com a criação da ladder, mais pessoas foram entrando, né, nesse modo de jogo. E aí tá a foto aí com o meu username e tal, tudo certinho, só pra mostrar mesmo, pra meio que provar que é alguém que já tem experiência, né, no caso. Eu jogo no Showdown desde, se eu não me engano, 2013, né, que foi quando eu entrei. Mesmo essa conta sendo mais recente, óbvio, eu tenho outra que é mais velha. E é um site super bacana e tal, como eu falei. E joguei o Hackmoons, né? Porque tem vários Hackmoons diferentes, mas esse em específico eu joguei desde 2014, 2013 mais ou menos. Então, tipo, eu tenho realmente uma base. Eu não sou um charlatão, sabe? É alguém que só tô mostrando isso pra mostrar pra vocês que é alguém que sabe das coisas, tal, que entende, que joga um pouquinho. Mas pra mostrar pra vocês mesmo. E também a curiosidade, né? Às vezes a gente nem sabe quem é que fala, quem é que não tá. Tipo, você fica a curiosidade de saber de quem que é a pessoa. Bom, vamos passar aqui, agora vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse modo de jogo, né? E onde que ele pode ser jogado e tal. Bom, primeiro, onde que ele pode ser jogado? Eu já disse ali que foi no site do Showdown, que vou dar o link na descrição, mas como que eu vou colocar ele para jogar no formato? Bom, primeiro você vai lá no formato, clica nele e vai ali no canto direito, ali no meinho, vai ter uma chamada, um nomezinho falando Metagames Retro, né? Outro Metagames Retro, né, no caso. E vai estar lá, Pure Hackmons. Por enquanto tem essa, Mix and Mega e Balance de Hackmons também, que é parecido, mas a gente vai dar enfoque nessa. Então você pode clicar lá, e aí quando aparecer o formato, no caso ali Gen 6, aí você pode procurar a batalha normal, escolhe o time, e aí você vai estar jogando nessa tier, que é um modo de jogo. Toda vez que eu falar tier é modo de jogo. Beleza, o nosso modo de jogo aqui, eu fiz uma tabelinha aqui para ficar mais fácil de entender. O que a gente está falando no caso é onde está essa estrelinha amarela, tá? E aí, onde está vermelho, lá embaixo, são os modos de jogos mais comuns. E conforme ele vai subindo, ele vai aumentando o nível de liberdade. Tá vendo ali, né? A seta mais livre. Aí você deve estar se perguntando, né? Quem é leigo, não entende. Como assim nível de liberdade? Vou tentar explicar isso. Os modos de jogos padrões, que são os comuns, tipo UU, RU, VGC, sei lá, esses modos aí, que são os mais jogados no caso, né, porque é mais fácil de entender e também são os mais comuns, são os modos de jogos que são padrão. Ou seja, você vai lá, escolhe seu Pokémon, escolhe os moves, os EVs, né, no caso do Showdown, o item, a habilidade que o Pokémon tem, né, que no máximo são 3, aí você escolhe uma, e vai construir seu time, até aí normal. Aí, só que tem as regras também da Smogon, né, no caso, por exemplo, no in-game, tipo, se você, sei lá, for jogando DS ou tal, você pode colocar, tipo, você pode dar sleep em todo mundo, spore, né, e no Showdown não é assim, tem umas regras à parte, tipo, sleep clause, tipo, alguns moves são banidos, mesmo no OU, entendeu? Aí sobe pra Anything Goes, que é o que? É tipo como se fosse um in-game, sabe? Você pode colocar qual Pokémon você quiser, os moves também, qual você quiser, desde que o Pokémon aprenda. Você pode repetir os Pokémons, né? Nas tier de baixo aí de Anything Goes aí não pode repetir. Os itens também não tem banimento, a habilidade também não, você pode usar Mega, enfim. E aí a gente vai subindo, aí vai clareando as cores, né? Aí tem as tiers da sala da Outer Metas, que é uma sala também de Showdown. E aí já vai mudando um pouquinho, porque o que eles fazem? Como o pessoal programa, né? Eles mudam a funcionalidade de cada modo de jogo, desses aí no caso, né? Aí tem AA, Stabmoons, Camuns, e cada um é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem a diferença. Tipo, o Anifigos está bem lá embaixo mesmo. E abaixo dele ainda o U, porque tipo, não dá pra mudar nada. Por exemplo, AA é tipo Almost Any Ability, ou seja, qualquer. Você pode escolher qualquer habilidade, óbvio que tem algumas que são banidas pro Pokémon. Mas já muda bastante, porque no jogo normal você não pode mudar a habilidade do seu Pokémon, sabe? Você só pode escolher as que tem. Aí Stabmoons, você pode escolher qualquer move Stab
que é do mesmo tipo do Pokémon, por exemplo, se é um Pokémon do tipo Água e Fantasma, ele só pode usar Move, Água e Fantasma, no caso. Não que ele só pode usar, mas nesse caso, nesse modo de jogo, você poderia escolher qualquer Move que é do tipo do Pokémon, entendeu? Óbvio que tem alguns banimentos também. Camomoons é assim, os 2 primeiros moves do seu Pokémon vão transformar o tipo dele. Ou seja, se eu peguei, sei lá, um Arcanine, que é fogo puro, e eu colocar, sei lá, um move Dark e lutador, ele vai virar Dark lutador, entendeu? Tô dando uns exemplos besta aqui, só pra vocês entenderem que o pessoal do Showdown na parte de Outer Metas, eles podem mudar as coisas e é só pra aquele modo de jogo, não influencia nos outros, entendeu? Aí cada um tem sua preferência. Aí a gente sobe pro balance de Hackmons, que é bem parecido com a tier que a gente vai falar. E o que seria o balance de Hackmons? Ou BH, né, como é chamado. Você já pode mudar muito mais coisas. Você pode mudar a habilidade do seu Pokémon, você pode escolher qualquer move também. Tem alguns moves banidos, se eu não me engano. Move banido? Não, acho que move não tem banido, não. EVs, você pode colocar também. Tem um, que é uma confusãozinha, mas tem uns que, dependendo da geração, né? Tipo, o nosso que a gente tá falando é geração 6, mas tem uns que pode deixar tudo 252, e aí não tem limite nenhum. Tem outros que o limite é normal, né? Que é 500 e pouco, se eu não me engano. Os moves que na verdade são banidos, entre aspas, são os moves que não são dessa geração, né? Que não existem na geração do modo de jogo em si. E aí você pode escolher, você pode repetir os Pokémons também, você pode pegar os lendários, isso, entendeu? É muito mais livre. Aí agora, Pure Hackmons, que é o que a gente vai falar, já vai mudando as coisas, entendeu? Em PH, na Gen 6, você pode escolher qualquer move, desde que exista na Gen 6, qualquer Pokémon, desde que exista também na Gen 6. Você pode repetir eles. Os EVs não dá pra você colocar tipo acima de 500, mas é o normal. Item também você pode escolher, você pode colocar Mega, quantos Megas você quiser no time. Os lendários também, a mesma coisa com o BH também, sobre os lendários e megas. Então assim, é uma coisa muito legal, principalmente no intuito de você poder mudar a habilidade do Pokémon. Isso muda muito o jogo. Então, tipo, fica uma coisa absurda, tipo, expande sua mente, você tem que ser muito criativo, sabe? É uma coisa muito legal. E aí tem as outras, que é Classic Hackmons, que é bem parecido com Pure Hackmons. Eu acredito que a única mudança seja os EVs, né, que você pode usar mais, tipo, lotar os EVs. Sem limite para isso, e Custom Game, que é basicamente um modo de jogo totalmente à parte, que não tem regra nenhuma, mas isso não é o assunto desse caso aqui, eu poderia fazer um vídeo sobre ele depois. Bom, e agora a gente vai para a parte de como funciona, né, Pure Hackmons, que eu estava comentando ali. E o foco, novamente, vai ser na geração 6. Então vamos lá, todas as habilidades são liberadas, você pode escolher qualquer habilidade do jogo, desde que ela exista. Os moves também, você só vai poder usar 4 deles, mas você pode escolher qualquer um. Todos os itens que são usáveis são permitidos. Possui Team Preview, né? O que significa isso? Quando você for começar o jogo, no Showdown, no caso, você e o oponente vão poder olhar o time um do outro, só a aparência, né? No caso, os sprites do Pokémon. E aí vocês vão escolher um para começar a partida, e aí segue. Tô dizendo isso e tá em amarelo porque antigamente em alguns PH ou CH, né, Classic Hackmons, não tinha Team Preview, então isso mudava um pouco a mecânica do jogo. Não tem limite de mega por time, então se você quiser escolher 6 megas e deixar no time, tudo bem, nem precisa da pedra para ativar a mega, tá? Todos os Pokémons são liberados. A quantidade de espécies por times é ilimitada. O que isso significa? Ou seja, você pode usar 6 Pokémons iguais se você quiser. E em vermelho, que é a limitação que eu tinha comentado também anteriormente, tem um limite de 508 EVs, que é o normal. Se você já joga Overused, qualquer outra tira assim, você já está acostumado, então isso não vai mudar muita coisa. Beleza, vamos comentar aqui agora um pouquinho mais do jogo, né, para quem não conhece, ou até para quem conhece também, para retomar as coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre quais as habilidades mais usadas, né, no metagame aí. Bom, vou citar aqui algumas, vou explicar no caso, cada uma à parte, mas não vou explicar nesse slide, eu fiz um slide para cada habilidade e aí fica bem mais fácil para comentar, beleza? Então Underguard, Moundbreaker, No Guard, Prankster,
Aí que tá traço 8, né? Eu não sei, o meu inglês não é muito bom, tá? Mas eu vou, enfim. Aire leite, refrigerante, pizza leite, Magic Bounce, sei lá. Shadow Tag, Huge Power ou Pre Power e Imposter. Beleza? Eu vou comentar sobre cada uma, pode ficar em paz, vou explicar tudo perfeito, tá? Vamos começar aqui, beleza. Vamos falar primeiro do Underguard. Vou explicar antes aqui, antes de falar da habilidade, eu fiz isso com todas, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou colocar aí, vai estar por texto também, para quem não quiser ouvir com áudio, ou não puder, no caso, aí fica mais fácil também, se você só quiser ler. E vai ser assim, vai estar escrito aí a definição da habilidade. Eu vou colocar pokémons notáveis que você pode usar nesse modo de jogo em específico, ou seja, tudo que vai estar aqui aparecendo vai estar permitido, você vai poder usar. E às vezes umas coisas extras, né? Tipo, vou dar enfoque em algum pokémon, vou comentar alguma coisa. Enfim, mas vai estar bem... vai dar pra visualizar tudo, vai ser bem fácil de visualizar. Beleza, sobre o Underguard, o que essa habilidade faz? O Pokémon que tem essa habilidade, ele só vai sofrer dano se algum outro Pokémon adversário dá um golpe super efetivo nele. Ou por dano indireto, no caso tipo Curse, Toxic, que é status, né? Essas coisas. O que significa? Significa que o Pokémon que tem essa habilidade, basicamente, entre aspas, ele fica invencível, ao menos que alguém dê um dano que dê super efetivo no tipo dele, ou por dano indireto. Isso significa que é uma habilidade muito boa, é uma das melhores do jogo, se não a melhor, né? Mas isso não é tudo, até para isso você tem que pensar direitinho também. Vamos falar agora sobre os moves notáveis, né? Quais movimentos são bons nos pokémons com essa habilidade? The Fog, Parting Shot, Baton Pass, Aroma, Recover e Rapid Spin, né? É importante também vocês pensarem, quem for construir um time, até para escolher os tipos, tudo no mínimo detalhe, sabe? Até para escolher o tipo nessa habilidade, por mais que ele fique invencível, entre aspas, é importante você se atentar a isso. Porque quanto menos fraqueza o Pokémon tiver, é melhor, porque aí diminui a chance dele sofrer dano. E aí você pode usar isso a seu favor, porque você pode usar mais de um Underguard por time, entendeu? Então você pode combinar e ter uma sinergia entre os seus Underguards. Por exemplo, no comum, nesse modo de jogo que a gente está jogando, é você ter no máximo 2 por time. Por que 2? Porque vai existir outra habilidade também que eu vou comentar depois, que é No Guard, que basicamente vai fazer o Pokémon com que o Pokémon possa acertar qualquer move ali e não tem chance de erro. E aí tem um move que quando ele acerta, ele basicamente mata o Pokémon. Basicamente é isso. Só que com o Underguard não vai matar, ao menos que ele seja fraco ao move que o adversário vai estar usando, que geralmente é gelo, que é o Sheer Code, que usam ele principalmente porque é o único desses moves que mata, né, direto, que não tem imunidade. Então basicamente aqui a regra seria o seu Pokémon não ser fraco a gelo, no caso. Beleza? E óbvio, fazer parte dos tipos notáveis. Por que tipos notáveis? Porque os tipos que estão aqui, nessa coluninha aqui da esquerda, que eu vou descrever, eles têm pouquíssimas fraquezas. No máximo 2. Então vamos lá, por exemplo, o tipo elétrico. Ele só tem uma fraqueza, que é ground, né? O tipo normal, só lutador. Veneno, psíquico e ground também. Água, planta e raio. Fantasma é dark, né, escuridão e fantasma. E fada é veneno e steel, né, que é ferro. Então esses tipos são os melhores para você ter um Underguard. E aí eu coloquei os pokémons notáveis, né, e vou explicar um pouquinho por que eles são notáveis e tal. Vou falar primeiro dos 3 da direita, aqui da direita para a esquerda, para dar o enfoque especial, né. Bom, primeiro tem o Arceus. Ele é do tipo normal. E ele é bom basicamente porque os EVs dele são excelentes. Ele pode ser tudo. Ele pode ser ofensivo, defensivo, suporte, enfim. E pela tipagem dele. Por mais que golpes lutadores sejam comuns,
É um tipo muito bom ainda, porque vai ficar neutro a todos os outros golpes e ele vai ser imune, sabe? E também é move pool, né? Por mais que, óbvio, que no Hackmoon você vai poder escolher qualquer move, mas já no in-game normal ele já teria muito acesso. Então já é uma coisa que facilita mais, sabe? É, e um detalhe aqui muito importante no caso. Na minha opinião pessoal, tipos elétricos que tá ali nos notáveis é o piorzinho desses que tá listado. Por que pior? Porque os Pokémons elétricos, eles são frágeis. É difícil você achar um Pokémon elétrico que é muito bulk, assim, que aguenta porrada, sabe? Ah, mas por que ele vai aguentar porrada se ele vai ser invencível? Então, porque não vai ser toda hora que você vai poder contar com isso, sabe? Às vezes um Pokémon adversário pode, como ele pode escolher qualquer move também, ele vai poder ter algum move surpresa que atinja o seu, sabe? E também fora o dano indireto. Então uma hora você vai precisar se recuperar, né, a vida. E um detalhe que é importante aqui, falando especificamente do Arceus, é que eu vejo muita gente comentando um erro clássico, né? Isso até eu lembrei de uma coisa agora. O que acontece? O Arceus, ele no in-game, né? Ele pode mudar a habilidade dele. Se você colocar o item, né? A plate certinha lá, e aí ele muda o tipo dele de verdade. No Showdown também dá pra fazer isso, tipo nas outras tiers. Mas o que o pessoal não sabe é que nessa aqui não tem como você fazer. Na verdade, até teria se você mudar a habilidade dele, mas se você usar a Multitype, que é a habilidade que é a padrão do Arceus, e colocar o item, ele vai ser inútil, porque não vai, você vai gastar um slot de habilidade de item, então não vale a pena você usar. Só que tem um pessoal que não sabe disso, então o que eu vejo muita gente fazendo? Coloca o Arceus, deixa ele Underguard, e aí no item coloca Air Balloon, que é tipo um item que deixa imune você a golpes ground, né? E deixa ele do tipo elétrico. Ou seja, na teoria, o que esse pessoal vai pensar? Ah, agora meu Arceus tá invencível. Tipo, ele não vai tomar dano direto. E se for ground, que é a fraqueza, né? Entre aspas, do tipo elétrico, ele também não vai levar, porque deixa esse golpe imune. E todo mundo sabe que Airbellum, depois que você consegue acertar, dá dano uma vez no adversário, ele perde, o Airbellum some. Mas o que acontece? Não existe isso em PH porque você não vai mudar o tipo do Arceus, porque ele não tá com a habilidade multitype, entendeu? E se ele for multitype, ele vai ficar ruim porque essa habilidade não vai funcionar aqui. E você vai perder um slot de item também. Então, toda vez que você vê um Arceus que não seja do tipo normal, elétrico no caso, ou qualquer um outro, você pode dar um golpe lutador sem problema nenhum. Ele com certeza é do tipo normal, entendeu? Então até uma dica aí para quem for jogar. Ah, mas como que eu posso usar isso em minha defesa? Por exemplo, não é todas as pessoas que sabem disso, né? Infelizmente, mas para deixar o jogo melhor eu tô falando sobre isso. Mas o que você pode fazer? Você pode tentar baitar, né? Tipo, dar uma isca pro seu adversário. Você pode colocar o seu Arceus de outro tipo, não usa Airbellum, tá? Usa outro item. E aí você tenta usar isso a seu favor, por exemplo. Se o Arceus só é fraco contra golpe lutador, deixa ele fantasma. Coloca o Arceus fantasma, mesmo sabendo que ele não vai mudar o tipo. Porque na aparência, e quando o cara passar o mouse, vai tá lá falando que é fantasma. Mas não vai ser. E aí o cara vai ver, o cara que não sabe vai ver e vai falar, não vou dar golpe lutador nele porque ele tá do tipo fantasma, entendeu? Então isso é uma coisa que você pode usar muito a seu favor. Às vezes, quando você vai subindo na ladder, isso não dá mais certo porque o pessoal já sabe. Mas quando você começa a jogar, muita gente não sabe e você pode usar isso a seu favor. O próximo aqui é o Swampert. Ele tá aqui porque, além dele ser mega, ele tem uns EVs bons também, defensivos. Embora ele seja lento. E mais ainda por causa da sua tipagem. Como ele é água e ground, né? Tipo, ele só tem uma fraqueza que é planta, que não é um golpe comum. É um golpe muito raro de se ver. Então, por conta disso, ele é um excelente WG, né? Que a gente costuma falar, um Underguard, porque ninguém carrega esse golpe. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque existe um move chamado Freeze Dry, que qualquer um vai poder aprender, né? No caso, já que é PH. Que ele é um move de gelo que ele faz com que ele é super efetivo em água, basicamente. Então você toma cuidado com isso, beleza? Mas é um move, um Pokémon muito bom. E aí a gente tem o Scizor, né? O Scizor Mega. Basicamente a mesma coisa do Swampert. Ele tá aí por causa da tipagem. Ele é lento, mas ele é bulk, né? Ele aguenta bastante porrada.
e ele só tem uma fraqueza que é fogo, então isso ajuda bastante. Em geral, nesses Pokémons WG, como tá aí descrito, né, aí em cima nessa barrinha amarela, por que os moves Parting Shot, né, e Battle Pass estão em verde? Porque é meio que um move obrigatório de você ter no WG. Por quê? O cara coloca algum Pokémon tal, você simplesmente troca pro seu WG, ele vai ser imune, e aí você usa um desses dois. O que vai acontecer? O cara vai ver que é imune e ele vai ter que trocar de Pokémon. E aí você usando o Battle Pass, você vai poder trocar. Depois que o cara trocar o Pokémon dele, né, você vai usar o move e você vai poder trocar. E aí você coloca qualquer Pokémon que você quiser, ou seja, tipo, você vai estar numa posição favorecida, sabe? Você vai ter um momento, né, que o pessoal fala. E isso é muito bom, você vai poder continuar sua estratégia ou até tentar matar o bicho dele, né? Ou forçar ele a sair, porque você sempre vai estar em vantagem. E é importante dizer isso porque, dependendo do seu WG, no caso os 3 primeiros aqui, da esquerda para a direita, eles são lentos, então é bom você deixar eles lentos. Você pode até colocar menos speed no EV dele. Porque quanto mais lento ele for, ele sempre vai ser o último a jogar. Ele sendo o último a jogar, você vai ter a vantagem sempre, entendeu? No caso aí, menos o Arceus, que é mais difícil dele ser o último porque ele é rápido. Mas você pode tentar diminuir a speed dele do mesmo jeito. E o último Pokémon aqui, que é o mais importante, né? Por isso que ele tá com um quadradinho vermelho, é o Mega Aldino. E por que ele tá com... por que ele tá destacado, né? Bom, por vários motivos. Primeiro, sobre a tipagem, ele tem 2 fraquezas, né? Ele é o que mais tem aqui desses 4, que é no caso Veneno e Steel. Mas até aí tudo bem, são só 2 fraquezas, não tem problema. Mas ele é o mais usado dos Wonder Guards, porque ele é lento, ele tem os EVs muito bons, defensivos, HP também, ele tem muito HP, então você pode usar o Wish, enfim, é muito bom mesmo, sabe? Exatamente por isso que usam ele, por causa dos EVs dele e porque ele é lento, então facilita muito. E outra coisa também, esses são os mais notáveis, não quer dizer que você tem que usar WG com ele, você pode usar com outro, não tem nenhum problema, mas esses são os que você provavelmente vai mais observar enquanto você for jogar, né, que você vai enfrentar. Beleza? Então eu vou passar aqui pro próximo. Beleza, agora a gente vai falar aqui da habilidade MB, né, o Mold Breaker. O que essa habilidade faz? Os movimentos do Pokémon que tiver essa habilidade ignoram as habilidades dos adversários. E aí tem um adendo aí também, né? Toda vez que você vê alguém que estiver usando Teravolt ou Turbo Blaze, é a mesma coisa que Mold Breaker, tá? Não se assusta. E isso é até uma vantagem. Às vezes o pessoal usa essas duas aí, porque como o pessoal não conhece o nome, não pesquisa, aí não sabe o que vai fazer, né? O adversário. Então, basicamente, todo move que você for usar vai ignorar a habilidade do oponente, não interessa. Então, sim, no caso, se você estivesse perguntando, o Mold Breaker ele vai ignorar o Underguard, por isso que essa habilidade é muito forte, entendeu? E é muito boa. Obviamente, é uma habilidade de cunho ofensivo, você vai geralmente usar aí com pokémons que são fortes, né? Frágeis, mas fortes, no caso, que dão bastante dano. E quais pokémons são notáveis com essa habilidade, né? A gente tem aqui o Latios Mega, o Mega Aerodactyl, o Mega Mewtwo X, né? O Mega Gengar e o Groudon Primo. Mais uma vez, isso não significa que você deva se prender a esses pokémons, você pode usar em outro com certeza, sem problema nenhum, mas esses são os mais usados com essa habilidade. E vou explicar cada um deles, né, e tentar explicar os motivos. Bom, eu vou começar da direita para a esquerda. Sobre o Latios Mega, ele é um excelente Pokémon com essa habilidade, porque ele é rápido e tem um Special Attack muito forte, e você pode usar uns sets aí bem apelões com ele, tipo Dark Void, você bota o cara pra dormir, mesmo se ele tiver Magic Bounce, não adianta, porque ele vai ignorar a habilidade, você buffa o seu... buffar é melhorar os status, né? Você melhora os status do Latios, ele fica mais rápido, mais forte, e aí, você varre o time adversário inteiro. Sobre o Aerodactyl, ele é usado de uma forma diferente. Geralmente colocam um Choice Band nele, que é um item
que aumenta o ataque, mas aí você só pode usar ele. Até você trocar e aí você pode escolher usar outro de novo. Mas aí você fica preso no mesmo movimento, né? E como ele já é rápido, você não precisa focar tanto na habilidade. Aí usam isso para aumentar a força dele. Então, tipo, fica muito difícil ter uma troca segura pro Aerodátil. E geralmente ele consegue varrer depois que você consegue matar 1 ou 2 tanques do adversário. E fora o acesso, né, que tipo, vale pros 5, né, que estão aí. O acesso a todos os moves do jogo, que facilita muito. Para dar coverage, né, enfim. A gente tem o Mega Mewtwo X, que ele é muito bom também, porque ele é muito forte, ele é muito rápido, só que o problema é que ele é muito frágil. Então, qualquer coisa que você der nele, ele provavelmente vai morrer, geralmente em 2 hits, então tem que tomar cuidado com isso. Tem o Mega Gengar, que também é muito bom, ele funciona da mesma forma do Latios e do Ground, que eu vou explicar daqui a pouco. Bota o cara pra dormir, se bufa e isso ir pro adversário. Tem uns detalhes extras, né, no caso, óbvio. Tem um esqueminha que você faz, como você pode usar qualquer item, você coloca a plate, né, a Ghost Plate, óbvio que não é esse nome, é outro, mas que deixa o move julgamento, né, Judgment, sei lá como é que se pronuncia, virar Ghost. Ah, mas por que isso? Por que eu não posso simplesmente usar o Shadow Ball? Porque, vou explicar mais tarde depois, existe uma habilidade que o Pokémon entra e copia você inteiro, e vai copiar seus moves e vai se tornar igual ao seu Pokémon. Então isso faz com que somente você consiga dar o golpe fantasma, entendeu? E escape do golpe do adversário se ele copiar você, entendeu? E aí a gente tem o Ground, que na minha opinião é o melhor para se usar essa habilidade. Ele é um dos Pokémons, se não, né, o Pokémon mais forte desse modo de jogo. A tipagem dele, pra ser sincero, é ruim. Ele toma 4 vezes de água, ele é fraco a Ground, que é um move super comum no jogo também. Mas, cara, os status dele em relação ao ofensivo são excelentes, ele é muito forte. E depois que ele. E é o mesmo esquema que o Gengar e que o Latios. Você vai botar o adversário pra dormir e tal, vai se buffar e vai tentar varrer o time. Só que, cara, se você fizer certinho as coisas, não tem como se defender. É muito difícil, porque ele é muito forte, entendeu? Mas a gente vai aprender a como tentar resolver cada probleminha desses conforme o vídeo. E eu pretendo também mostrar umas gameplays aí pra vocês. Beleza? Então esses aí são o Mood Break. Você pode usar qualquer um outro, não tem problema, mas esses são os mais notáveis. Beleza, agora a gente vai falar sobre o No Guard. O que essa habilidade faz? Todo move, né, movimento que for usado a favor ou contra, isso é importante. Ou seja, isso vai se aplicar a você e ao adversário ao mesmo tempo, enquanto os dois estiverem ativos. Todo move usado a favor ou contra o Pokémon com essa habilidade irá sempre acertar. Então, tipo, você pode pegar um movimento que tem 10% de chance de acertar, ele vai acertar. Não importa a porcentagem. Quais são os moves notáveis? Sheer Cold, que é o que eu tinha falado lá no começo, que é o que? É um move de gelo que tem pouco PP, ou seja, você pode usar poucas vezes. Só que se ele acertar, o que no caso vai, por causa do No Guard, ele mata o Pokémon direto, de uma vez. Pum, entendeu? Exatamente por isso que é importante você ter 2 Wonder Guards no time. E ele é do tipo gelo, esse move. Sing, que é o que? É um move que bota o Pokémon pra dormir. E inclusive, que tá escrito aí, né? Ele ultrapassa o Substitute, ou seja, é muito importante você saber disso, por isso que é apelão. Gastroacid, que quando você usa a habilidade do Pokémon, tipo, meio que ignora, assim, ao menos que ele troque. Então isso é importante. E Spider Web, que prende o Pokémon adversário. É interessante também citar que nessa geração, Pokémons fantasmas não são presos, tá? De nenhuma forma, nem por movimento, nem por habilidade. Então não use Spider Web contra um Pokémon que tenha um tipo fantasma. Então basicamente a estratégia você chega, você pode até alterar a ordem se quiser. Ou você pode atacar direto, aí você pode matar o Pokémon. Se for o Underguard, você bota ele pra dormir, prende ele com o Spider Web, tira a habilidade dele com o Gastroacid. Se ele acordar, você bota ele pra dormir de novo e mata com o Sheer Cold. É muito apelão, tá? Mas também os Pokémons que são bons usando isso são bem frágeis, porque precisa ser Pokémon que tem habilidade rápida, né? Habilidade não, que tem os EVs de velocidade alta. E os notáveis são
A Mega Lupune, porque ela é rápida e é um pouquinho bulkzinha, assim, bem pouquinho, mas é mais porque ela é mais rápida mesmo. E o principal, né, que é o mais conhecido, é o Deoxys Speed, porque nessa geração aí, a 6, ele é um Pokémon mais rápido do jogo, mas é também um dos mais frágeis, então tomem cuidado. E aí o ponto de interrogação é basicamente qualquer um outro. Tem gente que costuma usar um Pokémon, tipo, pra enganar, por exemplo, ele usa um Pokémon que você duvidaria que você nunca ia achar que ia ter essa habilidade, e ele vai lá e dá Sheer Code e mata o seu. Tem seus pontos positivos do fator surpresa, mas depois que seu adversário descobre, ele vai ser basicamente inútil durante o jogo, porque ele não vai ter a mesma velocidade do Deoxys, né? E é isso. Para item, você geralmente é só dois. Ou é Focus Sash, para ele não morrer em um hit só, ou é Lomberry para ele conseguir se salvar alguma vez de Sleep ou qualquer outro status, né? De dormir, no caso. Beleza. Vamos agora pro Prankster. O que essa habilidade faz? Todo movimento de efeito de status, e somente de status, né, usado por esse Pokémon, tem prioridade aumentada por 1. Ou seja, o que isso significa? Toda vez que você for usar um movimento que é indireto contra seu adversário, ele vai primeiro. Mas você tem que tomar cuidado em relação à ordem de prioridade. Existem moves que tem prioridade mais 2, ou seja, vai antes de você, mesmo você tendo a prioridade nível 1, entendeu? Mas o que não é tão comum, mas eu tô avisando, é para você estranhar. E qual que é o esquema, né, o macete que tem aqui? Como essa habilidade deixa move de status com prioridade, você não precisa se importar com a velocidade do seu Pokémon. É exatamente por isso que essa habilidade é boa com Pokémons lentos e fortes, né, que aguentam porrada. Como, por exemplo, aí o Shuckle, que é o primeiro da lista. Porque você não vai precisar se importar com a habilidade. Com a habilidade não, com a velocidade do Pokémon. Então isso é uma coisa que ajuda muito. Porque independente da velocidade, você vai usar o seu golpe primeiro. Então os Pokémons notáveis que estão aqui é o Shuckle, o Slowbro Mega, Venusaur Mega, o Mega Audino e o Giratina. Moves notáveis, você com certeza tem que ter pelo menos um desses dois que estão aí, tá? Que vão ajudar muito, se você ter essa habilidade no seu time, que é Haze e Encore. O Haze ele tira todos os status dos dois Pokémons que estão ativos, tanto positivo quanto negativo, só que ele é bom porque ele tem muito PP e o melhor de tudo, ele ultrapassa o Substitute. Então, essa é a melhor coisa. E não tem como Magic Bounce voltar isso, porque como ele é aplicado nos dois, não tem como. E em Core ele faz o Pokémon repetir o último... Não, ele faz o adversário repetir o último golpe dele por 3 turnos, que é bom também. E a gente tem... e por que esses dois moves são importantes? Porque essa habilidade Prankster, ela só vai ser usada para quando um Pokémon do seu adversário estiver se buffando muito, né? Tipo, melhorando muito os ataques, velocidade dele e tudo. Aí você coloca esse Pokémon e aí você pode ou tirar todo o status dele ou fazer ele repetir o mesmo move. E aí se ele repetir, ele vai ter que trocar, porque ele vai estar fragilizado, porque ele não vai usar outro golpe, entendeu? Ele vai ficar preso por 3 turnos. E o enfoque aqui tá no Giratina, porque ele é excelente, cara. Tanto para essa habilidade como outras também que eu vou citar no futuro. O tipo dele é bom e os EVs dele são muito bons. Ele é um Pokémon muito defensivo. Então você vai conseguir tomar alguns golpes, mesmo se o seu adversário estiver buffado, e vai conseguir tirar esse problema, né? Usando aí os moves notáveis Haze e Core com prioridade, né? Beleza. Aqui agora a gente vai falar, né, do Aerilate, Pixelate e Refrigerate, que são os traço-ate, né, que a gente costuma falar. Como é que essa habilidade funciona? Todos os movimentos do tipo normal usados pelo Pokémon que tem essa habilidade se tornam do tipo voador, se ele for usar Aerilate, do tipo fada, se ele usar Pixelate, ou gelo, se ele usar Refrigerate. Os moves que serão trocados, né, se você usar essas habilidades, eles vão ter o seu tipo trocado para a habilidade que você escolheu e vai ter um ataque aumentado por 1.2, né? Ou seja, é excelente, é uma ótima habilidade. Principalmente porque agora, como você pode escolher qualquer move do jogo, você simplesmente pega movimentos que têm prioridade e que são normais. Ou seja, ele vai trocar pelo tipo que você quer e ainda vai primeiro, independente da velocidade que seu Pokémon tiver. Por isso que os moves notáveis são Fake Out, que tem prioridade, acho que é mais 3 ou 4, não é? Acho que é mais 3. Ou seja, ele com certeza vai primeiro.
mas dá pouco dano, mas ele vai primeiro. Só que como a habilidade multiplica o ataque, então vai melhorar um pouco o dano dele, né? Extreme Speed tem prioridade mais 2 e um pouco mais de dano do que Fake Out, que é muito bom. Boom Burst, que também é normal, não tem prioridade. Os dois últimos, né, que estão aí na lista. Boom Burst não tem prioridade, mas ele é um move special e ele tem a base de ataque dele acho que é 120, é muito alta, e ultrapassa Substitute. Então por isso que geralmente esses pokémons com essa habilidade usam ele, porque é muito bom. Você pode tipo machucar tanto no move physical e special, né? E por último, tá aí por Switch, que quando o Pokémon for trocar, ele é mais rápido que a troca do Pokémon, basicamente. Mas ele só vai primeiro se o Pokémon trocar. E aí depois, se ele não trocar, vai tipo, combater a velocidade normal dos dois Pokémons. Que for o mais rápido, vai primeiro. E aí se ele trocar, ele aumenta o dano. E ele é do tipo Dark. Então isso é muito bom contra Pokémons fantasmas. E aí, basicamente, você vai poder usar o move que quiser. Acho que o único que você não pode tirar nesses é Extreme Speed. O resto você pode trocar aí a sua escolha. Geralmente usam moves Coverage, né? Tipo, se eu tô usando um Pokémon que tem mais dificuldade pra dar dano em, sei lá, em Steel, aí eu uso um golpe de fogo ou Ground, entendeu? Pra lidar com essas situações. Aliás, falando em Steel, exatamente por isso que eu citei esse tipo, o tipo Steel é um tipo que resiste a todas essas habilidades AIDS nessa geração. Então, ele geralmente é usado pra counterar, né? Pra usar contra esses Pokémons aí. Quais são os Pokémons notáveis? A gente tem a Diancie, o Kyurem, né? O Black White e o Mega Rayquaza. Em destaque, a gente está aqui com a Diancie e com o Mega Rayquaza. Por quê? Bom, a Diancie porque é o mais favorável a se usar, né? O Pixelate. Ela é muito forte também por ela ser Mega, consegue bater forte tanto fisicamente quanto dano special também. E o Mega Rayquaza pelo alto status dele, né? Pelos EVs, que ele é muito forte, tanto físico e especialmente também falando. E é isso, os dois de gelo eles são menos usados porque eles são um pouquinho mais fracos e lentos no caso. Mas também tem um pessoal que usa, tá? Não significa que seja ruim. Mas é isso, os fillers que estão ali no canto esquerdo, você pode mudar um move, colocar um que achar melhor, sabe? Umas dicas você pode usar, sei lá, Gastro Acid contra o Underguard, ou Stealth Rock para Momentum, quando você sabe que o cara vai trocar, um move de buff, um Baron Pass, Substitute, bom, enfim, você que escolhe no caso. Taunt também é bom. E é isso, né, nesse caso aqui. Outra coisa importante aí que eu esqueci de mencionar é por que essa habilidade é importante. Não só pelo poder do Pokémon, né, que vai trocar o tipo e tal, mas é mais importante por conta da prioridade. Porque às vezes você está numa situação de apuros, tem um Pokémon varrendo você, e aí você pode simplesmente dar Fake Out e Extreme Speed que nos 2 turnos você vai primeiro. Fora que, quando você usar Fake Out, dá Flint, ou seja, o adversário que ficar em campo e tentou atacar você, ele não vai poder usar nenhum golpe. Então isso é muito bom e útil. E você pode usar isso a seu favor. Bom, próximo aqui a gente tem Magic Bounce, uma habilidade muito famosa, né? O que ela faz? Os Pokémons que têm essa habilidade vão bloquear certos moves de status, né? Cerca aí de 80, 90% dos moves, e vai devolver para o adversário. Ou seja, é uma habilidade muito importante, muito boa e bem irritante se você souber usar isso a seu favor. Quais moves que são notáveis aqui? Substitute Baron Pass, já vou explicar. Vamos ver os Pokémons notáveis primeiro aqui. A gente tem o Arceus, o Deoxys Defense, Audino e o Giratina. Por que esses Pokémons? Pra ser Magic Bounce, você precisa ser bulk, você precisa ter que conseguir aguentar a porrada, sabe? E é bom que seja lento, porque aí você consegue dar sempre o substitute depois do seu adversário e Baron Pass também. Porque aí você ganha momento, né, no caso. Sobre a tipagem, isso aqui, como não é Underguard, não avalia tanto, né? Não é tanto um problema. E por que o Giratina tá novamente aí com o enfoque? Porque ele é excelente com essa habilidade. Eu acho, na minha opinião, é a melhor habilidade para se usar com ele.
porque ele é um Pokémon totalmente resistente, defensivo. Então geralmente é só por status mesmo que você consegue danificar ele, e no caso não vai conseguir se ele tiver essa habilidade, porque vai voltar pro adversário. Então é muito bom ainda. E você pode ser status abuser se você quiser. O que isso significa? Você coloca alguém Magic Bounce e tipo começa a colocar, sei lá, Stealth Rock, começa a dar taunt, tipo irritar o adversário, ou Toxic, sei lá. E o adversário vai querer parar você de alguma forma, já que tipo você é resistente, sabe? E se ele tentar dar status, vai voltar pra ele de novo, sabe? E ele vai perder mais tempo com isso. Então por isso que é muito bom. E é excelente também que você pode dar substituto, passar para outro Pokémon, né? Já que você vai ser mais lento. E fora que eu já mencionei, né? Que como ele aguenta bastante dano, isso faz com que você possa recuperar sua vida e continuar usando sua estratégia. Fora que desses 4, ele é o único que pode usar o move Curse, né? Que fala. Que é um move que quando você é fantasma, você perde 50% de vida, mas seu adversário perde 25% a cada turno, ao menos que ele troque. Isso é excelente porque força a saída do seu adversário. E óbvio que, como você pode escolher qualquer move, você pode também recuperar a vida do seu próprio Giratina. Agora a gente vai falar da habilidade Shadow Tag. Essa habilidade ela impede que o adversário possa trocar, exceto se ele tiver essa mesma habilidade e se ele for do tipo Ghost, beleza? Na geração 6. Que eu já falei ali, né, no quadradinho vermelho. Não tentem... não se surpreendam, né? No caso, se você tiver essa habilidade e o adversário for Ghost, poder sair. Todo Pokémon Ghost não fica preso nesse jogo. Quais são os moves notáveis? Perish Song e Encore. Encore eu já expliquei o que faz. O que Perish Song faz, né? Que é o que o pessoal sempre usa esse move com essa habilidade. Os dois Pokémons, né, que estão ativos vão ficar marcados, basicamente. Ele vai poder continuar jogando normal. E aí vai ter um contador, né, de 3 turnos. Quando zerar esse contador, isso vai valer para os dois, tá? O Pokémon que ficar em campo vai morrer. Só que o que acontece? Como você está com Shadow Tag, o seu adversário não vai poder trocar, mesmo se for no último turno. E mesmo se você trocar também, no último turno. Então ele não vai poder trocar, então é certeza que ele vai morrer. Então é por isso que essa habilidade é tão boa. E aí você usa o Encore junto, porque assim, o seu adversário usou um move fraco, que não vai afetar o Pokémon que está com a Shadow Tag, ou um move de status. Aí você coloca ele numa troca e pronto, dá Encore, que vai deixar ele preso por 3 turnos, dá Perish Song depois, entendeu? E você pode usar Encore depois, se acabar e não for a quantidade de vezes necessária. O importante é que seu Pokémon com Shadow Tag não seja afetado, né, machucado com esses moves. E os Pokémons notáveis são esses dois, né? O Aerodactyl Mega e o Mega Gengar. E por que eles? Óbvio que você pode usar outros, mas assim, eles em específico porque eles são muito rápidos, né? E eles podem... E eles são... além deles ser rápidos, você tem alguns moves que você pode usar pra ajudar em si, sabe? Por exemplo, por que não tá um Deoxys? Porque esses dois, no caso, eles são um pouquinho bulk a mais, mas bem pouco, sabe? Tipo, em questão de HP, essas coisas. O Mega Aerodactyl, ele se machuca menos, né, pra alguns hazards, tanto é que ele é imune a Spikes. E o Gengar, ele pode tirar o Toxic Spikes também, se colocarem no seu campo, mas ele é um pouquinho mais frágil, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas geralmente são sempre esses dois por causa da velocidade mesmo. Fora que também, com o Gengar você pode se buffar, ele também tem um special ataque alto, o Aerodactyl tem um ataque alto também, mas geralmente nem usam um move de dano nesses Pokémons. Sobre o item, se você quiser usar no seu Pokémon que não tenha Shadow Tag para você conseguir escapar, o nome do item é Chat Shell. Então, tipo, se o cara não tirar esse item de você, você vai poder trocar mesmo se o cara tiver Shadow Tag, é um item muito útil. E para usar com quem for ter essa habilidade, você geralmente pode usar um Leftovers, né, para recuperar a vida. Pode usar Lumberry para não pegar status por uma vez. Focus Sash, às vezes, raramente Focus Sash. É só assim, um item, uma exceção assim dos itens. Mas o que é mais usado no caso, por isso que também tem esses dois, a Mega Stone desses Pokémons. Então olha como até um item de Mega Evolução que muitas vezes pessoas jamais pensariam que iriam usar, começa a ser útil. Por quê? Porque assim, como esse Pokémon vai ser bem irritante para o adversário, uma das formas de parar ele é você tricar, né? Você trocar o item e geralmente
quando troca um item, o pessoal deixa você preso no move, né? Que troca um item tipo Choice Scarf e tal, ou deixa você com um item muito ruim, que perde vida, ou qualquer outra coisa assim. Se você tiver a Megstone, isso não vai acontecer com você. Por quê? Megstone não pode ser removida e nem trocada. Então é muito tranquilo. No caso, você não vai tomar tanto dano de knock-off, né? O Gengar vai porque ele é fantasma, mas enfim, o Aerodactyl não. E nenhum dos dois vai poder ser trocado, então isso você usa como vantagem. Já que, se você usar esse item, você não vai poder recuperar a vida com Leftovers, é bom você sempre levar um Recover como move. E aí o move que sobrar, você pode colocar um Spikes ou Stealth Rock enquanto o cara estiver preso no Encore. Você pode colocar também outro move que você desejar. Você pode colocar King Shield. Se você estiver jogando contra alguém que tem os moves de prioridade lá que eu falei. Por exemplo, os Pokémon que tem 8, né, no final. Enfim, são várias possibilidades. É um tipo de habilidade muito útil, mas você tem que tomar muito cuidado para usar, tá? Mas assim, funciona bastante. Isso aí pode vencer jogos. Bom, a próxima habilidade que a gente tem aqui é a habilidade Huge Power e Pure Power. O que essa habilidade faz? É bem simples. O ataque do Pokémon com essa habilidade é dobrado, né? O status do ataque, né? Nos EVs. Então, cara, se o Pokémon já tem ataque alto e você usar isso, ele vai ficar com um dano absurdo, muito forte. Os Pokémons, obviamente, notáveis são os Pokémons que têm ataque forte. Regigigas, Mega Mewtwo X, o Mega Rayquaza e o Slaking. E agora nessa parte nem é mais sobre os Pokémons, porque basicamente todos os Pokémons 90% vão ser frágeis, né? Os únicos que não são aqui frágeis é o Regigigas e o Slaking, mas mesmo assim não significa que eles nunca vão morrer, né? O mais importante aqui é os moves notáveis. Como eles são Pokémons que vão ter um ataque dobrado, e como vocês já sabem que o Underguard não fica imune a tudo, ou ele toma dano de status, ou se for super efetivo, qual que é a estratégia aqui? Nos 4 slots de move, óbvio que você pode usar o que você quiser, mas eu recomendo você usar moves que geralmente dão super efetivo nos Pokémons que costumam ter a habilidade Wonder Guard, que deixam eles invencíveis, entendeu? Então são esses moves aqui que estão aparecendo na tela. Tenta usar alguns deles. E também tem move special, porque você pode usar isso também em Pokémon special, tá? Não é só pra físico, não. Óbvio que a habilidade não, né? Você pode colocar, no caso, um Mood Breaker, alguma coisa assim. Mas os moves são importantes também. O Thousand Arrows aqui primeiro, ele é ground e pega em voador. E tipo, tira a imunidade do Airbound, se alguém estiver usando. Diamond Storm, que é de pedra. Earth Power, que é ground também, para Pokémon Special. Freeze Dry, que eu falei, que é um move de gelo que dá super efetivo em água. Ou seja, em um move só você daria super efetivo em voador, ground e água também. E se tiver outra fraqueza no momento, dragão também, enfim, tem outras. Mas, ou seja, olha isso, um move só você dá super efetivo em 4 tipos ou mais, sabe? Close Combat, porque Pokémons do tipo normal são bem comuns e é um move forte. Play Rough, por causa que tem bastante Pokémon dragão também. Pursuit, além de evitar a saída dos Pokémons, né, pra ele ser punido quando for trocar, é bom contra fantasma, e Moonblast também contra os dragões. É uma estratégia muito boa e você tem que tomar cuidado também quando você usa essa habilidade em algum Pokémon seu. Porque se copiarem, né, por imposter, que eu vou explicar daqui a pouco, o seu Pokémon, você pode ter muito problema se você não souber como se defender dos seus próprios Pokémons, né, que você utiliza. Falando do imposter, ele já tá aí, né, até melhor para explicar. O que essa habilidade faz? Todo Pokémon que tem essa habilidade vai se transformar no adversário que está à frente dele, ou seja, vai copiar tudo. Ele vai basicamente virar o seu adversário. Vai copiar os moves, os tipos, os status positivos e negativos, menos o status de veneno, burn, essas coisas. Quais são os Pokémons notáveis? A Chance é, sem dúvida, o 99% mais usado, né, com essa habilidade. Por quê? Como ela é um Pokémon muito bulk, né, assim, e tem um item ainda que você pode usar com ela, que é a Eviolite, que faz com que todo Pokémon que possa evoluir tenha suas defesas aumentadas, tanto a física quanto especialmente. Então, ela vai virar um monstro, porque ela vai copiar o Pokémon adversário e vai ficar mais resistente que ele, entendeu?
E tem o Pikachu, mas por que o Pikachu em si? Porque tem um item que chama Light Ball, que é o que está em amarelinho aqui, e ele faz com que melhore, se eu não me engano, acho que é a velocidade ou o ataque, é alguma coisa assim, mas eu sei que velocidade está envolvido. E isso pode fazer com que o seu Pokémon vai primeiro do que o adversário que você copiou, entendeu? E o terceiro tá em ponto de interrogação, porque você pode usar qualquer um outro, porque a habilidade sempre vai ser a mesma no imposter, sabe? O importante é copiar. E isso é até bom para fazer uma surpresa pro adversário, para você pegar ele de surpresa. Às vezes você pega um Pokémon que tem uma habilidade que já é batida, aí você coloca o imposter nele e não usa. Seu adversário que vai ser aquilo, o mesmo de sempre. Mas aí quando você colocar, ele vai ficar surpreso. E aí é até bom que você esconder isso, porque o seu adversário não vai ficar com medo de buffar, né, os pokémons dele, porque ele vai pensar que não tem ninguém com imposter no seu time. Aí você tá pensando, nossa, então eu nem preciso colocar nenhum move, né, porque eu vou entrar e vou copiar o adversário, eu não preciso de nenhum move. Mas não, você tá enganado se você pensar assim. Por quê? Porque o imposter, ele não consegue copiar o adversário se o adversário já foi copiado ou se o adversário estiver atrás do substitute, que é a situação mais comum. Então, em alguma situação de risco que você for colocar, ou que você dá um misclick, sei lá, e colocar ele sem querer, você pode usar, você usa esse moveset aqui. O Whirlwind é a mesma coisa que o Roar, tá? Mas por que ele não Roar? Porque Roar, ele é um rugido, então ele é um move de som. Então, pokémons que tem som de prof ficam imunes a esse golpe. Então, o Whirlwind ninguém vai ser imune, ao menos que o adversário tenha Magic Bounce e vai voltar para você. Então, você vai poder já tirar ele da jogada. Skill Swap vai fazer com que os pokémons troquem as habilidades. Então, tipo, o seu adversário vai copiar a sua chance, né, no caso, se você usar ela. Então vai ficar, tipo, os dois, tipo, sem dar dano em ninguém. Dois inúteis, né, no caso. Ao menos que ele tenha Final Gambit, né, que é o próximo move. Você pode usar na chance, assim, se você quiser dar dano no adversário e quiser descartar ela, porque como ela tem muito HP, vai dar bastante dano. Mas lembrando que existem Wonder Guards, que são imunes, e também Pokémon Fantasma, que é imune ao lutador. Recover para recuperar a vida, nada demais, e Parting Shot para momento, né? Para você, como a chance é lenta, você dá Parting Shot, se o cara trocar, você vai ficar numa posição de vantagem e vai diminuir, né? O ataque especial, o ataque dele ao mesmo tempo. Então agora a gente vai para pulou, já acabou, né, a parte das habilidades, vamos mais para a parte avançando assim no sistema, em vez de falar dos Pokémons, vamos falar mais sobre os times agora. Como construir um bom time? Bom, não existe uma receita de bolo para criar um time, mas existe um padrão que você pode usar para tentar minimizar os erros, sabe? Que tem essas 4 ordens aí, né? Primeiro é você decidir o estilo de jogo, depois você vai tentar visualizar e criar uma estratégia, depois você vai selecionar os pokémons que você quer usar, lembrando que você vai poder usar qualquer um da geração 6, os moves também, e as habilidades, as melhores habilidades do jogo e os EVs. E depois é jogar e testar. Eu vou explicar cada uma aprofundando agora, né? Só citei os tópicos. Decidindo o estilo de jogo. Existem vários estilos de jogo, desde sempre do Pokémon, desde quando ele começou a se tornar competitivo. E no Purihackmons não é diferente. Isso aqui não significa do melhor para pior, tá? De baixo para cima. Eu só coloquei assim para ficar mais fácil de entender. Como que isso aqui deve ser lido, né? Analisado. O mais baixo é o mais defensivo e quando ele for subindo, ele se torna mais ofensivo. Mais ofensivo também significa que ele é mais forte em dar dano, mas é mais frágil também ao mesmo tempo, tá? Bom, a gente começa com o Stall, que está representado pela Chansey, né? Stall é um tipo que você vai usar basicamente o seu time inteiro defensivo e vai tentar ganhar pela paciência, né? Causando dano indireto nos adversários, já que Pokémons que são resistentes não dão muito dano. E você vai tentar bolar alguma estratégia para isso. Aí depois a gente tem Book Offense, que são Pokémons que são resistentes e lentos ao mesmo tempo. É uma mistura, né? Um pouquinho de defesa e um pouquinho de ataque, mas você vai ser lento. Então você tem que aprender a misturar como é que vai ser e cobrir as fraquezas, obviamente. Balanceado, que é o mais usado, que vai misturar ataque e defesa e estratégia também, né? Todos vão utilizar estratégia. Ofensivo, que vai ter no máximo 1 ou 2 Pokémons para defender. Ou um só, que seja muito bulk, e o resto do time vai atacar e tentar irritar o adversário. E hiperofensivo, que no caso vão ser todos Pokémons frágeis, habilidades que são muito agressivas, mas você não vai conseguir se defender direito. Eu recomendo o hiperofensivo somente para jogadores que são mais experientes, tanto em Purihackmons como em qualquer outro modo de jogo.
porque nisso você vai ter que usar o máximo da sua inteligência em relação à defesa, porque como não vai ter ninguém para defender você, você vai ter que depender da sua defesa em relação às habilidades e os tipos, você vai ter que usar bastante os tipos para se defender. Porque, por exemplo, tem tipo que quando você resiste a um golpe de outro, você recebe menos dano, então você usa os tipos dos seus pokémons a favor. E o Gimmick é basicamente tipo usar truques, né? Tipo, você ficar botando o adversário pra dormir, aí coloca Hazard no campo, fica irritando ele, umas estratégias assim, fora da curva, sabe? Que não envolvem força bruta, no caso. Envolve mais inteligência, destreza na hora da partida, sabe? É também difícil de usar Gimmick, porque geralmente alguns pokémons ficam limitados a usar status, então se o adversário conseguir se defender bem disso, você não vai conseguir surpreender e avançar na partida, né? Bom, e o próximo é em relação à estratégia. Não adianta você pegar 6 pokémons fortes e usar qualquer habilidade que eu falei aqui e pronto, e jogar. Você tem que pensar como que você vai tentar vencer do time do adversário e também se defender, porque essas habilidades que eu falei, não é só você que vai poder usar, o seu adversário também vai poder usar. É muito importante citar aqui que todo o seu time ele vai ter que ser bom contra si mesmo. Como assim? No seu time vão ser 6, certo? Você vai ter que saber como que você vai lidar se você enfrentar um dos seus pokémons, dos 6, né, do time. Por quê? Por causa do imposter que eu tinha explicado, que ele copia o seu pokémon. E é bom você saber disso, porque muita gente perde, porque cria um pokémon super forte, mas aí o cara copia e você não sabe nem como lidar com o seu próprio pokémon, sabe? Isso é importante. Bom, e vou citar algumas aqui, tá? Obviamente as que estão aqui não são todas, existem várias formas de vencer, mas vou citar as mais usadas. Tem o Buff Pass, né, que fala que assim, você vai melhorando a forma do Pokémon, por exemplo, vai colocando mais velocidade, mais ataque com moves, né? E aí você passa para outro que já é forte, e aí ele vai ficar mais forte ainda, e você varre o time inteiro do adversário. Tem suas fraquezas também, é uma coisa que é batida, mas se você usar certinho funciona bem. Tem o Gimmick Spam, que eu já tinha conversado. Uma das coisas que eu não tinha citado, que é bom citar aqui, é que tem um pessoal que faz o seguinte: ele coloca um move que tem bastante PP, por exemplo, um Fly, por exemplo, que quando ele usa, ele fica imune. Fly, tipo, você não consegue acertar o adversário, a menos que você use Thunder, sei lá, que vai dar o dobro do dano, né? Mas geralmente moves assim, sabe? Que por uma rodada você fica invencível e depois ele dá o dano no adversário. Mas qual que é a pegada? Quem faz isso não usa isso pra ficar invencível ou pra dar dano em você. Ele só usa isso exatamente pra gastar PP. Então, você lidando com alguém que tem isso, a batalha vai ser bem cansativa se você não estiver preparado. Porque o que vai acontecer? Vou dar um exemplo simples. Um Ground que tem tipo Ground, né? Que é imune a raio, usa Fly. E aí colocam Prankster nele, que dá prioridade como move status. Fly não é um move status, então tipo, ele não vai primeiro. Mas aí depois que ele usar Fly, ele vai voltar tal, e aí ele vai usar o que? Ele vai usar Copycat, que é um move que repete o último move usado no jogo. E como foi o último move foi dele, ele vai copiar o Fly de novo. Então ele vai ficar fazendo isso a partida inteira, você não vai conseguir atingir o adversário, e ele vai gastar todos os seus PPs. E provavelmente ele vai ter move que dá Recycle, né, que ele pode restaurar o item, e ele usa Peppa Berry, se eu não me engano eu acho que esse é o item, que restaura 10 PPs. Então, tipo, vai ficar nisso pra sempre e você não vai conseguir, tipo, acertar o adversário. Vai ser muito cansativo. Geralmente, contra isso, você precisa de alguém com Curse, né? Que é um Pokémon fantasma para dar dano indireto. Fazer o Pokémon trocar com Roar, Willylind, ou você dar Encore nele, Prankster. Pressão ofensiva, que é o que eu falei do hiperofensivo, né? Que são Pokémons que são bem fortes, mas são frágeis, então você pode usar isso a seu favor. Stal, que eu já comentei, que é um time super defensivo. PP Stal, que foi o que eu acabei de falar, né, do Ground on Fly e esses tipos de coisas assim. Se encaixa também com Gimmick Spam, né. No caso, Gimmick Spam seria mais tipo botar o adversário pra dormir, colocar Hazard, essas coisas assim, mas os dois são parecidos porque são estratégias que geralmente são usadas juntas, né? Perish Song, que eu comentei ali lá do Shadow Tag, que prende o Pokémon e depois de 3 turnos ele morre. E a última é de surpreender o adversário, como eu tinha citado no caso do Imposter, de usar um Pokémon que tem uma habilidade batida e trocar a habilidade dele. Isso você pode fazer com moves também. Não há limitações, entende? Então você pode ser muito criativo e fazer coisas diferentes.
Porque como alguns Pokémon já são mais usados, o pessoal acha que já sabe o que vai ser, né? O que já vai encontrar. E isso é bom a seu favor, se você tiver criatividade, né, em relação à estratégia. Óbvio que existem milhões de outras estratégias, mas eu tenho aqui algumas que são mais conhecidas. Essa parte é bem importante de selecionar os Pokémons pro seu time, né? Porque quando você criar a estratégia, você já vai saber quais Pokémons e habilidades vão ser boas pro seu time. E aí você começa a escolher os Pokémons. Você pode variar a ordem também, é óbvio, mas tudo tem que ser feito da forma correta. O que você tem que ter em mente selecionando os Pokémons? A tipagem, que são os tipos, né, que vai ser os Pokémons, as fraquezas dele e vantagens, os EVs, os itens, moves, a estratégia, o starter, que é quem provavelmente você vai decidir começar a partida, não precisa ser fixo, você vai poder mudar na hora, e as habilidades que você for escolher. Aqui eu usei um exemplo simples, se você não estiver entendendo. Aqui a gente está vendo um time, quem bate o olho assim fala, uou, que time forte, né, porque você está vendo aqui, tem 3 megas, não, 3 não, tem 4 megas aqui, o Mega Gengar, Mewtwo, Latios e o Slowbro, tem o Giratina ainda, que é super defensivo, fala, velho, como que eu vou, ainda mais com todas as coisas que você explicou lá atrás, né, como é que eu vou combater isso? Mas você tem que prestar mais atenção, as coisas assim você não tem que ver, tipo, superficial. Tem uma coisa que tá em comum em todos os Pokémons que estão aí, que é o que? A fraqueza. Esse time tá muito ruim, porque todos compartilham a mesma fraqueza, que são a fraqueza tipo fantasma, porque todos os Pokémons aí são fracos a fantasma. Então você tem que usar essas coisas a seu favor se você observar no time do adversário. E no caso tem o X aí, porque no caso a próxima pessoa também escolheria, né, um Pokémon aí no tipo fantasma e ela poderia evitar esse erro. Então sempre tentem avaliar também as questões de tipagem do time. Não é porque existe um Underguard no jogo que você vai poder se favorecer dele 100% do tempo, entendeu? É uma habilidade boa, mas que não pode limitar você. Então eu recomendo você também prestar atenção nas fraquezas, se seu time tiver muito fraco alguma coisa. Não repetir tipos também é importante. Óbvio, eu recomendo você repetir no máximo 2 ou 3, porque se tiver mais disso vai ficar muito complicado para você jogar. Inclusive, né, sabendo que todo adversário vai poder ter qualquer move, se tiver um Pokémon que você for surpreendido e tem um move que é super efetivo no seu, você não vai conseguir nem jogar, porque o cara só vai clicar o botão e você vai perder, porque todos os seus a tipagem dos seus Pokémon são iguais, né, no caso. Bom, agora aí finalizando aí a última parte, né, em relação a gameplay, vamos falar sobre jogar e a testagem, né, dos times. É muito importante você testar os times e verificar, né, as derrotas e as fraquezas, né? Não acho que só porque você está ganhando as partidas que está tudo certo. É geralmente o contrário, né, que a gente costuma dizer, assim. Porque sempre você vai ficar muito visado, né? Principalmente se você estiver na ladder. Porque tem muita gente que copia time, estratégia e tal. Então tenta sempre ver. Se você estiver ganhando bastante, pega assim seu time, olha e fala, nossa, tá, beleza, tá dando certo, mas quais seriam as fraquezas do meu time? Sempre vai existir, não existe time imbatível. E jogadores também não. Tentar modificações, testar coisas novas, principalmente quando você perde as partidas, é uma coisa boa. A modificação ela não vai ser feita enquanto você estiver jogando, obviamente, só depois que acabar a partida, mas vale muito a pena, porque aí você pode verificar se está dando uma certa ou não, ou testar times diferentes também. Conversar com outros jogadores é uma coisa muito importante, na minha opinião. A comunidade de Altermetas envolvendo PH, CH, enfim, todas as tiers assim, é uma comunidade pequena, né? É tímida, mas assim, os jogadores que estão nela já jogam há muito tempo, então com certeza eles vão querer e poder te ajudar, né? Porque eles têm muita experiência nisso. Eu acho importante também, se você tiver com receio de jogar na sua conta principal, cria uma conta Smurf, cara. Conta Smurf é tipo uma conta secundária, sabe? Cria outra conta e vai jogando nela. Aí você joga sem medo, você vai poder testar, usar o time que você quiser e vai subir na ladder ainda. Uma coisa engraçada, tipo, o meu usuário que eu tô agora, que eu jogo na principal, tipo, nesse modo de jogo, era uma Smurf minha. E aí ficou tão boa a ladder assim que eu resolvi usar ela, né, pra jogar. E aí embaixo, esse Altermetas / Shark são salas específicas para você conversar sobre esse modo de jogo, né? A Altermetas é pública, né? Você pode ir lá, eles jogam outras tiers também, que são diferentes das convencionais. E a Old Shark é mais para tipo uma sala privada. Não tem muita gente, mas tem um pessoal que entende bastante de PH. Então eu acho que é interessante compartilhar isso com vocês, tá?
E aqui a gente finaliza, né, o vídeo. Eu acho que, eu espero, né, que você tenha gostado, que ficou até aqui o final, até no final, né, aqui, que ficou comigo. Nossa, calma aí, deixa eu cancelar isso. E aqui a gente vem para finalização, né? Eu desde já quero agradecer toda a atenção aqui que foi dada, né, de vocês aí. Muito obrigado mesmo por ter observado tudo. Espero que eu tenha sido claro. Eu queria falar mais coisas, mas para não ficar um vídeo entediante, eu tentei resumir, né, enxutar tudo e passar tudo de uma vez assim. Se você quiser, pode mostrar para um amigo seu, alguém que se interessa, né, nesse modo de jogo. Como tá escrito aí, links, times e conteúdo extra que foi falado aí durante o vídeo vai estar tudo na descrição aí, bem organizado. Pode comentar o que quiser aí, se você quiser uma dica, tirar uma dúvida, qualquer coisa do tipo. Eu posso avaliar times também, fazer modificação, eu faço, não tem problema nenhum. E eu pretendo mostrar uma gameplay para vocês também, tá? Então é isso, muito obrigado. E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui no Showdown, né, no site que eu falei. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo em como mexer na plataforma. É muito tranquilo de mexer, tá? É bem fácil. E tô aqui pra jogar uma partida, né, de PH. Falei tanto, né, mas não mostrei nada, então vou tentar jogar uma ao vivo aqui e vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que eu penso, como é que funciona na prática, né? Vou mostrar meu time primeiro aqui. Esse aqui é o meu time, é o Random Primo, o Regigigas, Giratina, Arceus, Sizor Mega e o Kyogre Primo, né? Bom, basicamente, o time aqui, ele envolve... O que ele vai envolver? O principal do time aqui, o personagem principal é esse Groudon Primo, que como eu mencionei no vídeo, ele é muito forte, né? Então aqui os EVs tá tudo certinho, tal, ofensivo. Vou falar só por cima. O moveset dele é o que eu expliquei, você bota o adversário pra dormir, se bufa e sweepa. O item Lumberry é pra evitar a Spore, né? Que é pra move de dormir, essas coisas assim, mas também funciona pra qualquer outro status negativo, né? E a habilidade, obviamente, Teravolt pra ignorar a habilidade dos adversários. O Regigigas. Bom, ele antes eu usava Diancie, Diancie Mega, né, como Pixelate. Mas aí eu vim percebendo que era complicado, eu me prendia muito com ela, sabe? Porque eu precisava de mais dano assim, com uma coisa que forçasse meus adversários a sair, né? Uma coisa que machucasse muito. A Diancie machuca, mas ela não era Mode Breaker, entendeu? Então é uma coisa que me atrapalhava às vezes. Então eu tentei usar Regigigas, testei e gostei, então ele tá aqui por enquanto. Os moves deles são pra ter prioridade, né? Shadow Sneak pra bater em fantasma, Extreme Speed Fake Out e Stealth Rock é um move aí filler, né? Que você pode usar outro aí que você quiser, né? Mas é mais assim pra botar pressão. Quando você sabe que seu adversário vai trocar, aí você vai lá e coloca Stealth Rock pra atrapalhar ele. Nossa, inclusive tá aqui faltando EV. Os EVs deles são EVs ofensivos, né? Você pode usar mais speed se quiser, mas como a maioria dos meus golpes aqui, aliás, todos são prioritários, eu achei que não há necessidade, né? Exceto Stealth Rock, mas Stealth Rock, tipo, não importa se você colocar primeiro ou não, o importante é você conseguir usar o golpe, né? E aqui, já até explicando aqui, não sei se eu falei no vídeo, não me recordo, é sempre importante você deixar o HP dos seus pokémons no número ímpar, tá? Nesse número aqui, ó, IV. Tem que estar sempre ímpar. Por quê? Porque se o pokémon tiver com um número ímpar, ele toma menos dano de Stealth Rock, tá? Isso é muito importante também para quem é machucado por ele, como por exemplo Pokémons do tipo voador, entendeu? Aí a gente passa pro Giratina. Como eu falei, na minha opinião, um dos melhores Pokémons aí desse modo de jogo. Magic Bounce aí padrão, só para encher o saco, usar substituto se puder e dar Baron Pass e passar pro Ground para ele se buffar e acabar com o jogo, ou para ficar dando sub e curse, né, para atrapalhar o adversário com dano indireto. Aqui nos EVs eu prefiro deixar ele full defensivo para jogar contra Mega Aerodactyl, tá? Porque é a única entrada que você vai ter
usando esse time no caso, porque a Mega Aerodate é muito perigoso, o ofensivo com Choice Band. E Special Defense, a Special Defense dele já é alta, sabe? Ele sendo dragão, ele já fica resistindo a vários tipos aí que são bem usados, tipo água, fogo, essas coisas assim, sabe? Então, tipo, já é uma defesa assim. Fora que o HP dele também é alto. E vejam aqui que o IV tá ímpar, entendeu? Então isso é pra ajudar. Aqui a gente tem o Arceus. O meu Arceus, ele é o meu Prankster, né, do time. Eu acho muito bom sempre ter um Prankster contra Pokémons que se buffam, né, que são bem fortes, que causam problemas. Eu deixo ele full defensivo também, porque a maioria dos Pokémons que são Mode Breakers são físicos. E ele também tem uma defesa especial boa. O HP ímpar, pelo motivo que eu já expliquei. E o moveset é o básico. É pra atrapar o cara, né? Com Encore, Haze pra tirar os buffs, Milk Drink pra recuperar a vida. E o último move você sempre pode escolher. Aqui no Arceus eu usava Boom Burst. Aí eu quis experimentar uma coisa nova. Tô usando o Trick Lagging Tail, que faz com que o Pokémon que usa esse item vá por último, né? Pra passar pro adversário. Então é uma coisa que ajuda também. Bom, aí começam os meus Wonder Guards, né? Eu uso aqui o Scizor Mega, como eu falei. O item é Shed Shell para poder escapar de Shadow Tag, essas coisas assim. Os EVs é mais um Mixed, né? Um Mixed defensivo aí. 220 aí para estar escapando de Spacer Range, sabe? Psy Strike, essas coisas assim. Eu sei que Psy Strike dá dano, envolve a defesa física, né? Mas enfim, eu tô querendo dizer do Latios Mega, que irrita bastante. E o físico, porque às vezes tem muito Pokémon Mood Break que dá porrada, né? Que a maioria é físico, pra ele aguentar essas coisas. Moveset simples também, você pode estar mudando. O único que eu acho que vale a pena você mudar é só o Magic Coat, o resto é padrão, e Aroma, né? Magic Coat é para você usar contra Deoxys, Speed, né? No Guard. Porque ele vai ter que dar status em você, porque ele não vai conseguir te matar com No Guard, com Sheer Code. Então você dá Magic Coat, que vai sempre primeiro, né? E vai voltar. Tipo, se ele botar você pra dormir, ele que vai dormir, essas coisas assim, sabe? E por último, o Kyogre. Mesmo esquema também, Shed Shell. Os EVs é pra ele ser defensivo, já que ele já tem uma excelente defesa especial. E os moves eu sempre gosto de dividir. Por exemplo, eu não acho bom você ter um Underguard que ao mesmo tempo tenha Defog e Aroma, porque fica muito pesado, você limita muito ele. Então eu costumo dividir, um com Aroma, né, e outro com Defog. Recover para recuperar a vida. Aqui no Freeze Dry você pode trocar, você pode colocar Roar, Willind, enfim, uma coisa que você goste. Tô testando assim porque tem bastante Pokémon água, né, tipo Swampert, Kyogre. Então é bom contra Pokémon Dragão também, e Parting Shot pra sempre trocar e ter vantagem, né? Tanto é que o Scizor tem também. Mas vamos lá, chega de enrolação e vamos jogar. Beleza, achei um adversário aqui. Nunca joguei com esse cara, mas ele tem um rank muito bom. Então vamos lá, vou tentar. O ruim é que ativou o tempo, né? Aí não dá pra falar muito, mas enfim. Vamos ver aqui. O Team Preview é isso que eu falei, tá? Os dois times se vêm. Vou começar com o Regigigas, que eu acho que ele vai começar com o Deoxys. Vou usar a Fake Out pra flinchar ele, né? Vamos ver se... Como eu sou Mode Breaker, eu vou conseguir acertar. Geralmente o Deoxys é no guard mesmo. Ele pode aqui trocar pro Edge Slash. Acho que agora ele vai trocar, mas como tá no começo do jogo, eu não posso arriscar, certo? Então aqui um Shadow Tag valeria a pena. Eu vou dar um X, vamos ver. Ele trocou pro Aero. O Aero dele não é... Acho que ele é Shadow Tag, hein? Vamos ver aqui. Ele é Shadow Tag. Então, como eu falei, eu já perdi o meu Regigigas aqui. Aqui você já tem que saber dessas coisas. Já perdi. O que eu posso fazer é spamar Extreme Speed pra dar dano nele. Ou botar o Stealth Rock e já saber. Vamos ver. Ó, exatamente. King Shield é muito bom nessas horas. Eu vou botar o Stealth Rock aqui. Beleza, ele deu Taunt. Então é mais difícil ainda pra mim. Beleza, perdi meu Regigigas. O Edge Slash provavelmente pode ser Magic Bounce, Prankster ou Underguard, na minha opinião. Aqui eu posso colocar o Groundon se eu quiser. Acho que ele teria Curse no caso. Para forçar uma troca, eu acho que eu vou de Groundon. Vamos ver.
Aqui você pode tentar botar ele pra dormir, né? Esperar que ele não tenha Magic Coat, tentar dar um Sacred Fire, né? Que é super efetivo. Um Shell Smash também é bem. Qualquer move aqui que você clicar, vai bem. Vou tentar botar pra dormir. Beleza, ele colocou o aero. Aqui é difícil, hein? Ó. Tá, onde tá? Eu vi buffar, agora eu vou atacar. Um buff já é o suficiente, tá? No caso, pra varrer, assim, dependendo do time do adversário. Um problema aqui seria algum com Foco Sash e o Arceus, justamente. Aí, galera, lembra que eu falei do Arceus elétrico? Mesma coisa. Ele acha que vai mudar o tipo, mas não vai. Ou ele pode só usar para tentar enganar o adversário. No caso aqui é sempre ou Dark Void ou Sacred Fire direto, tá? Vou dar Sacred. Ah, beleza, ele deu o Extreme. Nossa, mas o Extreme dele é muito fraco. Agora eu posso dar Thousand. Beleza. O Arceus era o único que podia aguentar. E como o Deoxys dele já tomou dano do meu Regigigas, ele perdeu o Foco Sash. Com Gyarados... isso eu não imaginei. É diferente ver Gyarados com Sucker Punch, mas legal. Pensei que eu já tava ganho. Bom, o bom é que ele já mudou pra Mega, então ele já não tem um Underguard mais. Bom, eu posso colocar o Arceus, vou tentar dar Trick agora. Ele usa... aqui foi uma play horrível que eu fiz. Isso é até bom pra estar filmado. Porque eu não podia ter dado porque ele tinha Mega. Mas aí como ele deu Sub, não tem problema. Eu vou dar Encore. Aí ele fica preso. Aqui a gente pode colocar o Tiny e dar Curse. E depois trocar de novo. Eu acho que ele trocaria aqui. Você viu que misclick, jogada ruim acontece com todo mundo. Vamos lá, Deoxys no guard. Então a gente troca pra quem tem Magic Coat. Aí, viu? Imune. Aí o esquema é esse aqui. Você dá Magic Coat e vai voltar pra ele. No caso não voltou, porque ele deu o golpe de dano. Caramba, o pessoal tá moderno. Tá, agora só posso trocar pro Kyogre. Mesmo com 1 de vida, o Scizor ainda é útil, tá? Aí, ó, o Freeze Dry vai dar bastante dano no Gyarados, por isso que é um move muito bom. Pode congelar também. Beleza, ele deu knock-off, perdi meu Shed Shell. Como o Aerodactyl dele já tá morto, já não vai mais ser útil esse item mesmo. Colocou o Deoxys de novo. Vou dar Freeze Dry, me botou pra dormir. O bom aqui é que como... só que eu não tenho mais o Shed Shell. Então isso é um problema, porque se ele tiver move que prende, eu provavelmente vou perder a partida. Vamos ver, vou colocar... Ele trocou. Colocou o Rupa. O Rupa dele tem Turbo Blaze, ó. Sempre vê aqui no chat, sempre bom. Então é tipo Mode Breaker. No caso eu só tenho o Arceus pra me defender aqui. Beleza, não tirou muito. Agora eu posso dar Tri. Beleza, Leftovers, recuperei vida. Como eu não faço ideia, eu acho que ele vai usar Curse, mas eu vou botar o Giratina, né? Beleza, por isso que o Giratina é muito bom. A gente pode ver agora se ele tem Curse ou não. Eu vou dar Sub. Perfeito. Ele vai ter que... Sing ele não pode dar que volta. Não sei porque ele fez isso, mas enfim. Agora é melhor ainda. Posso recuperar a vida. Ele vai ter que trocar, provavelmente. Ele saiu aqui. Eu acho que ele desistiu. Vou esperar até o tempo final aqui, só para ter certeza mesmo. Mas, bom, analisando a partida, o que aconteceu aqui? É muito bom você jogar e assumir os seus erros. Bom, por exemplo, no meu, eu já percebi que foi péssimo aquele trick que eu dei com o Gyarados. Eu devia ter prestado mais atenção. Mas foi bom porque como ele deu sub, eu consegui dar Encore e dar a volta por cima. Pokémons-chave aqui, por exemplo, o Rupa não é tão comum. Ainda mais com Turbo Blaze. Rupa é mais comum com Underguard. O do resto, todos são comuns aqui. Ele jogou muito bem quando ele jogou o Aero contra o meu Regigigas. Só que depois que ele botou contra o Ground, eu não entendi porque que ele fez aquilo. Foi uma partida comum, assim, não teve nada demais. Ó, você vê, vamos analisar. Eu aqui, por enquanto, não vi um Underguard. Eu tinha visto só o Arceus. Muito provavelmente o Aegislash também era um Underguard, tá? Porque ele é usado com essa habilidade. Beleza, a gente venceu a partida aqui. Mas... O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o metagame em si, ó. Vamos ver
por que é importante ter visto o vídeo para entender sobre as habilidades comuns? Ó, no Guard, Wonder Guard, né, no caso, sem ele ser a Mega, e Mode Breaker depois, Wonder Guard, provavelmente Wonder Guard ou Prankster, Shadow Tag e Turbo Blaze. Todas essas estão lá, estão comentadas lá. E as minhas, que eu já tinha mencionado, Mode Breaker, Teravolt, né, o Ground no caso, Magic Bounce, Wonder Guard e Prankster. Então, tipo, pra vocês verem que, tipo, se tem uma noção, sabe, quando foi falado aquilo. Então foi uma partida ao vivo aqui para mostrar para vocês mais ou menos o jeito que você pode pensar jogando, né? Você faz predicts, você tenta pensar no que o adversário pode fazer, você se defende, você ataca, é tudo ao mesmo tempo. Foi uma partida legal e eu espero que isso seja o suficiente para mostrar para vocês como funciona mais ou menos o modo de jogo, sabe? Eu obviamente posso gravar mais depois. Nunca fui de gravar e comentar ao mesmo tempo, é uma coisa até legal de fazer. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigado.